Meu nome é Ercílio de Oliveira, eu sou médico psiquiatra. Eu realizo a coordenação da área de saúde mental e psiquiatria do Grupo Notre Dame Intermédica e coordeno também o Centro Clínico Pompeia, que é a nossa referência em saúde mental e psiquiatria. A depressão é um transtorno caracterizado por humor deprimido ou uma sensível perda do prazer nas atividades que perdura por pelo menos 15 dias, acompanhada de outros sintomas de ordem física, como por exemplo insônia, diminuição do apetite, diminuição de libido e ainda outros sintomas cognitivos, como por exemplo dificuldade de concentração, perda de memória. Nós trabalhamos com uma organização de depressão leve, moderada e grave. A prevalência é extremamente significativa, então as estimativas apontam que entre 4 a 6% das pessoas em todo o mundo sofrem atualmente do transtorno depressivo e aproximadamente 20% das pessoas vão desenvolver depressão em algum momento das suas vidas. Então é dos transtornos de maior incidência na população, de maior prevalência, o que denota uma extrema gravidade. Além disso, existe um recorte muito significativo por gênero. Então, efetivamente, as mulheres têm uma predisposição maior ao transtorno depressivo. A proporção chega a ser de 2 para 1. Então, as mulheres realmente são um grupo de risco por transtorno depressivo. Para a depressão leve, muitas vezes nós encontramos alterações menores de humor, com uma leve sensação de tristeza, de falta de perspectiva, mas também muitas vezes já essa percepção de perda de prazer nas coisas, de perda de satisfação nas coisas que essa pessoa geralmente fazia, juntamente com, por exemplo, alguma alteração de peso, dificuldades de dormir, não é? Então insônia. E à medida que o grau da depressão passa a ficar mais acentuado, esse indivíduo começa a ter uma tristeza mais profunda, essa sensação de perda de prazer, ela vai ficando mais disseminada. Essa pessoa começa a vivenciar essa angústia de uma maneira muito difícil, muito pesada, passa a ter dificuldades para as atividades de rotina, para o trabalho, para o estudo, porque também já não consegue se concentrar melhor, e até depressões graves, nas quais o indivíduo tem aí uma tristeza profunda, uma sensação de ausência completa de energia, ideias de que nada mais faz sentido, de que só o suicídio, né, é a única alternativa. E nesses estados mais avançados, alguns pacientes mais predispostos podem já iniciar alguns sintomas mais graves, como por exemplo alucinações auditivas, ouvir vozes, ou mesmo assim, na verdade, acreditar em coisas que são fora da realidade, como delírios. É muito importante essa diferenciação entre o transtorno depressivo e a tristeza, porque a todo momento nós passamos por dificuldades ou situações de vida, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, alguma decepção, que nos levam a sentir tristeza. Mas quando essa tristeza permanece por um tempo maior e o indivíduo começa a perceber que, apesar de lançar mão de todos os seus mecanismos de compensação, ele não dá conta de sair, né, daquele estado, isso significa que, além da tristeza, ele pode ter desenvolvido um quadro depressivo. A principal diferença, eu acredito, é que na tristeza o indivíduo ainda consegue mobilizar recursos de reação internamente e consegue superar esse estado. Na depressão, não. Ele não consegue superar e, por mais que ele tente, ele percebe que vai ficando cada vez pior. Afeta diretamente pela própria tristeza, pela perda de prazer nas atividades, mas a depressão começa a afetar também o universo das relações. Então, a pessoa deprimida assim, busca um isolamento progressivo, não quer compartilhar com os amigos como fazia antes, com a família como fazia antes, então vai se tornando, claro, um indivíduo mais isolado, vivendo em sofrimento e vivendo com dificuldades, bem como nas situações de trabalho. Uma pessoa com transtorno depressivo pode não conseguir, no seu trabalho, entregar as suas metas, alcançar os seus objetivos. Logo, ela vai sendo mal avaliada, ela vai sendo mais cobrada e, consequentemente, isso vai aprofundando a sensação que ela tem de incapacidade, de sofrimento. Então, é uma perda progressiva, uma deterioração
tanto de como essa pessoa se sente pelo próprio sintoma do quadro depressivo, quanto por essas repercussões que vão sendo desencadeadas nesse universo de relações desses indivíduos. Eu acredito muito na prevenção da depressão através de movimentos de busca por melhor qualidade de vida. Por exemplo, o manejo do estresse. Nós vivemos num mundo, enfim, que temos que fazer mil coisas, temos que estudar sempre, temos que trabalhar, temos que entregar metas, temos que manejar o nosso tempo, que parece cada vez assim mais apertado. Mas é importante que nós sempre possamos parar e olhar. Não é? Será que eu manejo bem o meu tempo? Será que eu tenho um tempo também para as coisas que são importantes, para a minha qualidade de vida? Será que eu não estou pegando mais coisas do que eu dou conta de fazer? Outras coisas são um retorno ao básico. Então, hoje, nós dormimos cada vez pior. É super importante estar atentos a isso. Não é? Se nosso sono ele tem uma qualidade, se eu me alimento bem, isso também é uma coisa fundamental. Juntando com esse aspecto do sono que eu falei, então se eu como coisas leves, se eu consigo ter uma noite de sono integral, no mínimo 8 horas, não é? Por noite, se junto com isso, uma coisa que eu acredito muito também, na prática de atividades físicas. Eu consigo praticar atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana, não é? Com uma duração de 30, 40 minutos. Se eu não estou fazendo isso, minha saúde vai ficando comprometida. Já é provado cientificamente que pessoas que não cuidam da atividade física, que entram numa tendência de sobrepeso, são mais predispostas a quadros depressivos e uma série de outros transtornos. Um outro aspecto, o exercício mental. Então nós temos que continuar ativos, lendo, estudando, tendo contato com a cultura, vendo filmes. Isso é fundamental para que o nosso cérebro funcione melhor. Nós precisamos ser alimentados dessa maneira. Quando eu penso e oriento meus pacientes sobre tratamento, uma coisa fundamental é revisitar todos esses aspectos, como é que essa pessoa lida com todos esses componentes de prevenção que eu citei, antes mesmo da gente entrar em possíveis medicações ou em possíveis terapias. Será que essa pessoa maneja a vida dela de um modo que ela se proporcione um espaço para viver bem? Então, todas essas perguntas eu faço. Você consegue manejar o teu tempo e o teu estresse? Você dorme bem, você se alimenta bem, você pratica atividades físicas regularmente, você tem alguma atividade de estudo, de lazer. Todas essas coisas são componentes fundamentais. Outra coisa, eu acredito que a partir disso, não é, desse primeiro diagnóstico do contexto de vida do indivíduo, então vem os tratamentos como eles são assim prescritos ou como eles são recomendados. Então nós temos 2 grandes pilares de tratamento e os 2 têm eficácia científica comprovada. O primeiro pilar é caracterizado pelas medicações e é super importante dizer que, na verdade, o tratamento ele é seguro, o tratamento medicamentoso. Nós temos pelo menos de 30 a 40 anos de histórico de uso de antidepressivos e eles foram melhorados assim, ao longo dos últimos anos de uma maneira muito significativa. Geralmente o remédio antidepressivo ele não causa dependência, então eles são seguros nesse aspecto, eles podem ser utilizados e eles devem ser utilizados diariamente, essa é a nossa recomendação, por um período de 6 a 9 meses, em uma recomendação inicial. Muitas vezes isso tem que ser revisto com o andamento do tratamento, mas essa, em linhas gerais, é a organização da medicação. Se o seu médico indicar um tratamento medicamentoso, com uma medicação antidepressiva porque ele fez um diagnóstico de depressão, siga o tratamento medicamentoso porque nós temos evidências muito robustas que esse tratamento sim funciona. A outra abordagem, o outro pilar é a da psicoterapia. Então nós acreditamos que além do componente bioquímico da depressão, que já é identificado principalmente através de alterações de alguns neurotransmissores cerebrais, essencialmente um neurotransmissor chamado serotonina. Então, além do aspecto farmacológico, então, que é solucionado pelas medicações, nós temos todo um remodelamento do modo que a pessoa, enfim, se vê e que ela entende o mundo à sua volta. Essa é a psicoterapia. Esse paciente ele vai conseguir rever modos e padrões disfuncionais de como ele se via, de como ele via o mundo à sua volta,
para começar a colocar em prática outros padrões, tanto cognitivos, como por exemplo, como ele vê o mundo, que ele pensa sobre si mesmo, quanto comportamentais, como que ele organiza a sua rotina, como que ele consegue modificar a estrutura de vida para passar a viver com mais qualidade e conseguir assim superar os sintomas. Então, as medicações funcionam e a terapia funciona. Quando os dois componentes são colocados de maneira conjunta, funcionam ainda melhor.